Episódio 38, página 187 do livro Um Novo Mundo, o despertar de uma nova consciência. Gosto de falar esse nome porque dá para visualizar isso acontecendo, esse novo mundo. Permitindo a diminuição do ego. Gente, esse é o meu objetivo. Esse é o meu objetivo. Até a gente terminar essa leitura, eu vou ter diminuído meu ego. Vocês vão ver só. Vocês vão ver só. Permitindo a diminuição do ego. Vou parar de falar que eu vou prestar atenção na leitura agora. O ego, bonito, o ego está sempre atento a qualquer tipo de diminuição que ele perceba. Seus mecanismos automáticos de reparo entram em ação para restaurar a forma mental relativa a mim. Quando alguém nos culpa ou censura, ele tenta corrigir no ato essa sensação de diminuição do eu, se justificando, se defendendo ou acusando. Fiquem comigo aqui porque a gente vai junto nessa. Se a outra pessoa está certa ou errada, isso é algo irrelevante para o ego, que está muito mais interessado na preservação de si mesmo do que na verdade. Até mesmo um comportamento tão corriqueiro quanto responder gritando quando o outro motorista nos chama de barbeiro é um procedimento de reparo automático e inconsciente utilizado por ele. Outro mecanismo bastante comum é a raiva, que faz o ego inflar temporariamente, mas de forma intensa. Todos os recursos que o ego usa para executar os seus concertos fazem total sentido para ele, porém, na verdade, são disfunções. Os que representam os distúrbios mais extremos são a violência física e as ilusões na forma de fantasias grandiosas. Uma técnica espiritual eficaz é permitir conscientemente a diminuição do ego quando ela acontecer e não tomar nenhuma iniciativa para restaurá-lo. Recomendo a você que realize um teste de vez em quando. Por exemplo, quando alguém lhe dirigir críticas, censuras ou xingamentos, em vez de revidar no ato ou se defender, não faça nada. Desde que sua autoimagem permaneça diminuída e fique atento ao que isso desperta no seu interior. Provavelmente vai vir uma sensação de diminuição, uma sensação de como pode ele ter feito isso comigo? E é só observar o que a gente sente, porque isso é exatamente a voz do ego. Observar como ele funciona. Por alguns segundos pode parecer desagradável, como se seu corpo tivesse encolhido. Depois, talvez você experimente uma viva sensação de amplitude interior. Você não foi diminuído nem um pouco. Na verdade, se expandiu. É provável, então, que chegue a uma conclusão impressionante. Quando parece que você é diminuído de alguma maneira e não adota nenhuma reação, nem externa, nem interna, compreende que nada real foi reduzido e que tornando-se menos, transforma-se em mais. Quando deixa de se defender ou de tentar fortalecer a forma do seu eu, você se afasta da identificação com a forma, com sua autoimagem mental. Por admitir ser menos na percepção do ego, na verdade você passa por uma expansão e cria espaço para o ser entrar. O verdadeiro poder, aquilo que você é, além da forma, pode então brilhar através da forma aparentemente enfraquecida. Olha só isso. Vou ler de novo essa parte. Por admitir ser menos na percepção do ego, na verdade você passa por uma expansão e cria espaço para o ser entrar. Isso tem muito a ver com humildade, né? O verdadeiro poder, aquilo que você é além da forma, pode então brilhar através da forma aparentemente enfraquecida. Esse foi o sentido das palavras de Jesus quando ele disse: negue a si mesmo ou ofereça a outra face. Na hora me veio esses ensinamentos de Jesus mesmo. Isso não significa, é claro, que você deva suportar maus tratos, isso é importante. Nem se converter numa vítima de pessoas inconscientes. Pelo amor de Deus, né, gente? Não é isso que ele quer dizer. Algumas vezes uma situação pode exigir que você diga a alguém para sair de perto de modo bem claro. Sem a atitude defensiva do ego,
Haverá poder por trás das suas palavras e nenhuma força de reação. Se necessário, pode também dizer não a alguém com toda firmeza e convicção, e isso será o que eu chamo de um não de alta qualidade, que é livre de todo negativismo. Se você está contente com o fato de não ser ninguém em particular, se você está contente com o fato de não ser ninguém em particular, de não estar em evidência, se alinhará com o poder do universo. O que se parece com fraqueza para o ego é, na realidade, força verdadeira. Essa verdade espiritual é essencialmente oposta aos valores da nossa cultura contemporânea e à maneira como as pessoas são condicionadas a se comportar. Em vez de tentar ser uma montanha, ensina o Tao Te Ching, seja o vale do universo. Dessa maneira, estará reintegrado à totalidade e assim todas as coisas acontecerão a você. De modo semelhante, Jesus ensina numa de suas parábolas: mas quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, passa mais para cima. Então serás honrado na presença de todos os convidados, porque todo aquele que se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. Interessante me ver aqui uma coisa, porque se humilhar, a gente tem com uma conotação muito ruim, né? Eu tenho com uma conotação ruim. Se humilhar, é claro que os ensinamentos de Jesus são muito mais profundos do que a nossa percepção rasa, né, social, assim. Mas eu acho que isso tem muito a ver com humildade mesmo, né? De não precisar o tempo inteiro que as pessoas digam que você é isso, que você é aquilo. Você dentro de si ter uma tranquilidade, assim, com uma convicção do que você é, né? Sem que o tempo inteiro você precise ser exaltado, ou que você precise se exaltar a si próprio para dizer, reafirmar quem você é. É só ser, né? Isso tem muito a ver, eu acho que o que diz nos ensinamentos de Jesus sobre se humilhar é muito mais sobre ser humilde, sobre ser humilde. Vamos continuar. Outro aspecto dessa técnica é evitar as tentativas de fortalecer seu eu, se exibindo, procurando aparecer, querendo ser especial, causando impressão ou exigindo atenção. De vez em quando, pode ser o caso de você se conter e não manifestar sua opinião no momento em que todos estão expressando as próprias ideias. Depois, observe como se sente a respeito. Tudo isso é como exercício. É só para você observar o ego se manifestando ali e, enfraquecendo ele um pouquinho. Próximo tópico. No universo exterior, assim como no universo interior. Ao erguer os olhos para o céu claro à noite, você pode compreender com a maior facilidade uma verdade que é ao mesmo tempo simples e extraordinariamente profunda. O que é que você vê lá em cima? A Lua, os planetas, as estrelas, a faixa luminosa da Via Láctea, quem sabe um cometa ou até mesmo a vizinha galáxia de Andrômeda a 2 milhões de anos-luz. Sim, mas simplificando ainda mais, o que você vê? Objetos flutuando no espaço. Então, o que forma o universo? Objetos e espaço. Se você não fica sem palavras ao voltar seus olhos para o céu numa noite clara, então não o está observando de verdade. Não está consciente da totalidade do que há ali. Provavelmente está focalizando apenas os objetos e talvez tentando nomeá-los. Caso alguma vez você tenha se maravilhado ao olhar para o espaço, e talvez até sentido um profundo respeito diante desse mistério incompreensível, isso mostra que abandonou por um momento seu desejo de explicar e rotular e se tornou consciente não só dos objetos, como da profundidade infinita do espaço em si mesmo. Deve ter permanecido silencioso o bastante em seu interior para notar a vastidão em que esses mundos incontáveis existem. O sentimento de admiração não decorre do fato de que há bilhões de mundos ali, mas da profundidade que contém todos eles. Não conseguimos ver o espaço, é claro. Também não podemos ouvi-lo, tocá-lo, nem sentir seu gosto e seu cheiro.
Então, como somos capazes de saber que ele existe? Essa pergunta aparentemente lógica contém um erro fundamental. A essência do espaço é a imaterialidade. Portanto, ele não existe no sentido convencional da palavra. Apenas as coisas, formas, existem. Até mesmo chamá-lo de espaço pode ser enganador, porque ao nomeá-lo, nós o transformamos num objeto. Vamos considerar da seguinte maneira: existe algo dentro de nós que tem afinidade com o espaço, e é por isso que somos capazes de ter consciência dele. Consciência dele? Isso não é totalmente verdadeiro também, porque como podemos ter consciência do espaço se não existe nada lá de que possamos ter consciência? A resposta é ao mesmo tempo simples e profunda. Quando estamos conscientes do espaço, não estamos de fato conscientes de nada, a não ser da consciência em si. Do espaço interior da consciência. Do espaço interior da consciência. Por nosso intermédio, o universo vai se tornando consciente de si mesmo. Por nosso intermédio, o universo vai se tornando consciente de si mesmo. Quando o olho não encontra nada para ver, essa imaterialidade é entendida como espaço. Quando os ouvidos não encontram nada para escutar, essa imaterialidade é compreendida como silêncio. Quando os sentidos que existem para perceber a forma encontram a ausência da forma, a consciência sem forma que está por trás da percepção e torna possível toda percepção, toda experiência, não é mais obscurecida pela forma. Quando contemplamos as profundezas insondáveis do espaço, ou escutamos o silêncio nas primeiras horas do dia, logo após o nascer do sol, alguma coisa dentro de nós faz eco a isso como um reconhecimento. Alguma coisa dentro de nós faz eco a isso como um reconhecimento. Então sentimos uma enorme profundidade do espaço como nossa. E sabemos que esse precioso silêncio, que não tem forma, é mais essencialmente nós mesmos do que qualquer das coisas que formam o conteúdo da nossa vida. Os Upanishads, gente, não sei como se fala, Upanishads, se escreve assim, Upanishads com X. Deve ser algo legal, eu deveria saber, talvez. Não deveria não, gente, não sei. Trabalhando meu ego aqui. Se escreve Upanixads, Upanishads. Os antigos textos sagrados da Índia referem-se a essa mesma verdade com as seguintes palavras: o que não pode ser visto pelos olhos, mas por meio do qual os olhos podem ver, é unicamente Brahma, o Espírito, e não o que as pessoas aqui adoram. O que não pode ser escutado pelos ouvidos, mas por meio do qual os ouvidos são capazes de ouvir, é unicamente Brahma, o Espírito, e não o que as pessoas aqui adoram. Aquilo que não pode ser compreendido pela mente, mas por meio do qual a mente consegue pensar, é conhecido unicamente como Brahma, o Espírito, e não o que as pessoas aqui adoram. Deus, diz o texto sagrado, é a consciência sem forma e a essência de quem nós somos. Tudo o mais é forma. É o que as pessoas adoram. Quando a gente olha para o céu, eu estou olhando agora, né? Esse espaço vazio, e sente esse reconhecimento, isso é a consciência sem forma no nosso interior. É Deus dentro da gente que está reconhecendo. Deus fora, né? Não sei o que é dentro, o que é fora, mas enfim, a gente lembra da gente. A realidade duplicada do universo, que consiste em objetos e espaço, materialidade e imaterialidade, é igual à nossa. Uma vida humana sadia, equilibrada e produtiva é uma dança entre as duas dimensões que constituem a realidade, forma e espaço. A maioria das pessoas se identifica tanto com a dimensão da forma, com as percepções sensoriais, com os pensamentos e com as emoções, que a parte oculta, essencial, quase desaparece da sua vida.
A identificação com a forma as mantém presas ao ego. Aquilo sobre o que pensamos a respeito, vemos, ouvimos, sentimos ou tocamos, é apenas a metade da realidade, por assim dizer. É a forma. Nos ensinamentos de Jesus, isso é chamado simplesmente de o mundo, enquanto a outra dimensão é o reino dos céus ou a vida eterna. Assim como o espaço permite que todas as coisas existam, e assim como não poderia haver som sem o silêncio, desculpa, vou voltar aqui. Assim como o espaço permite que todas as coisas existam, e assim como não poderia haver som sem o silêncio, nós não existiríamos sem a dimensão essencial sem forma, que é a nossa essência. Poderíamos chamá-la de Deus, caso essa palavra não estivesse tão desgastada pelo uso. Prefiro denominá-la ser. O ser é anterior à existência. A existência é forma, conteúdo, é o que acontece. A existência é o primeiro plano da vida, enquanto o ser é uma espécie de pano de fundo. A doença coletiva da humanidade é o fato de as pessoas estarem tão absorvidas pelo que acontece, tão hipnotizadas pelo mundo das formas em constante mutação, tão mergulhadas no conteúdo da sua vida, que se esquecem da essência, daquilo que está além do conteúdo, da forma e do pensamento. Elas se encontram de tal maneira consumidas pelo tempo que se esquecem da eternidade, que é sua origem, seu lar, seu destino. Tô me emocionando aqui. Né? Ele tá falando da doença coletiva da humanidade, que a gente fica tão absorvido pelo tempo, pelas coisas que acontecem, hipnotizado com esse conteúdo da vida, que a gente se esquece da essência, daquilo que está além do conteúdo, da forma e do pensamento. Elas se encontram de tal maneira consumidas pelo tempo, pelo que acontece, pelo que vai acontecendo, o curso que a história vai levando, que se esquecem da eternidade, que é a sua origem, seu lar, seu destino. Eternidade é viver a realidade de quem nós somos. Eu não sei vocês, mas me dá uma paz tão genuína e imensa pensar que a gente não é só isso aqui. Pensar que a gente é o todo. Pensar que, de fato, assim, essa eternidade é a nossa origem, é o nosso lar, porque a gente permanece conectado a ela quando a gente, mesmo que a gente se lembre ou não, mas a gente permanece, e é também o nosso destino. Então, assim, existe essa calma, essa paz de espírito, esse estado de silêncio profundo, que é a gente também. E quando a gente se lembra disso, realmente, assim, é uma expansão imediata. É muito lindo, gente. Percebe? Anos atrás, quando estive na China, visitei um monumento no alto de uma montanha próxima a Guilin. Nele havia uma inscrição gravada com ouro. Perguntei ao guia chinês o que estava escrito ali. Está escrito Buda, ele disse. Porque há dois... Aí ele pergunta, né? Por que há dois ideogramas gravados em vez de um? Quis saber. Um significa homem, o outro significa não. E os dois juntos significam Buda, explicou. Fiquei ali parado, completamente perplexo. O ideograma correspondente a Buda já continha todo o ensinamento do mestre. E para um bom entendedor, o segredo da vida. Ali estão as duas dimensões que constituem a realidade: materialidade e imaterialidade, forma e negação da forma, o que é um reconhecimento de que a forma não é quem nós somos. Com essa, a gente encerra o capítulo 7. Encerrar o capítulo 7 é encerrar um ciclo, hein, gente? E agora começa um novo ciclo, que é o capítulo 8, chamado A Descoberta do Espaço Interior. Vocês estão sentindo? Eu tô sentindo. Tô sentindo que tem um espaço interior se abrindo aqui.
Sei não, hein? Muito obrigada pela companhia. Até amanhã.